Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura para o nosso devocional de hoje, no capítulo 5 do segundo livro de Reis, o verso 8 a seguir. Segundo Reis, capítulo 5, verso de número 8. Diz assim a palavra: E quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia, pôr-se em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são a Arbana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegando-se a ele os seus servos, e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não teria feito? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e serás purificado. Eu quero fazer um comentário sobre essa passagem bíblica, sobre 2 aspectos. Às vezes nós não entendemos a palavra de Deus e nem os seus propósitos. Mas mesmo não entendendo os propósitos de Deus, nós devemos permanecer neles. Olha bem o que acontece com esse homem, com esse general Ciro, que procurou o rei de Israel querendo uma cura. Tudo começa porque esse homem ele foi acometido de uma lepra, homem muito importante no seu país, acometido de uma lepra. E ele tinha na sua casa, a sua mulher tinha uma criada, uma menina que era de Israel, uma menina judia. E aquela menina, vendo o seu senhor leproso, ele disse à sua senhora: Se o meu senhor fosse na minha terra, Israel, e encontrassem com o homem de Deus o curaria dessa lepra. Aquele homem, a priori, ele teve fé na fala e na palavra da menina. Ou movido pela fé, ou movido pelo desespero, porque não existia cura para a lepra, não tinha como controlar a lepra naquela época, ele resolveu então ir a Israel. Dessa vez ele não foi para procurar uma guerra, mas dessa vez ele foi para procurar ajuda. E ele foi no rei de Israel. Chegando no rei, ele disse: Olha, eu vim aqui para que eu seja curado da lepra. O rei de Israel, como um ato de protesto, de revolta, de indignação, ele rasga a roupa no corpo. E quando ele rasga a roupa no corpo, ele diz assim: Por acaso não temos nós em Israel muitos leprosos? Se eu pudesse, eu não curaria os leprosos aqui da terra. Mas aquele homem estava sendo dispensado pelo rei de Israel a voltar para o seu país da mesma forma. Mas como as notícias andam rápido, a notícia chegou no profeta Eliseu, no homem de Deus. E ele então manda uma mensagem ao rei: Manda esse homem vir a mim e eu vou mostrar que existe profeta de Deus em Israel. Aquele homem pegou o endereço da casa de Eliseu e foi para a casa de Eliseu. Quando ele chega na porta de Eliseu, ele chama, ele fez toda uma expectativa, e às vezes o grande problema que nós temos para com Deus são as nossas expectativas, a forma que nós planejamos para que Deus haja sobre a nossa vida. E Deus não é obrigado, e Deus não está preso ao nosso senhorio, às nossas ordens, como alguém quer dizer por aí, como uma confissão positiva tenta afirmar que nós podemos dar ordem para o céu, podemos dar ordem para Deus. Muito cuidado com esse tipo de doutrina nova que surgiu. Parece uma doutrina de fé importante, mas ela é irreverente. E ela sai do contexto de entender que nós somos servos e que Deus é o Senhor.
Eliseu não estava movido por interesses políticos, pela ganância, por nada disso. Ele simplesmente queria fazer a obra de Deus. Quando aquele homem chega na sua porta, ele não abriu a porta, ele não recebeu, não chamou para dentro, não deu cafezinho para ele, não puxou o saco de Naamã, certo? E ele só mandou um recado. Vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão que ele fica curado da lepra. À primeira vista, a palavra do homem de Deus não foi aceita. Naamã, ele se indignou com o processo pelo qual Eliseu havia determinado a sua cura, e ele disse, olha, eu pensei que ele sairia aqui, me receberia, passaria as mãos sobre as feridas e as feridas desapareceriam. Isso era o plano de Naamã, não era o plano de Deus. E quando ele desiste, que ele vai embora, a Bíblia diz que ele vai embora. Ele é convencido pelos seus criados. Alguém chega e diz, Senhor, se o homem de Deus lhe pedisse uma coisa difícil, o Senhor não faria. Ele tão simplesmente lhe pediu para se banhar no Jordão. Ele desqualificou, aquele homem desqualificou pelo seu orgulho, pela sua altivez, desqualificou as águas de Israel, todas, não foi só do Jordão. Porque o Jordão era um rio barrento, segundo nós temos dos estudiosos. Mas ele desfez de todas as águas de Israel, de todos os rios, de todos os lagos, todos os córregos que existiam em Israel. Para ele nenhum prestava, só os do país dele que prestavam. Mas aquele homem estava para ter que se humilhar diante de Deus. Porque Deus ele abate a soberba do homem quando o homem acha que pode escolher, definir e fazer da forma que ele quer. Se humilhou pela palavra dos servos e mergulhou no Jordão 7 vezes e saiu lá de dentro curado. Depois ele volta da casa de Eliseu, oferecendo presentes a Eliseu. E ele disse que não serviria mais os seus deuses sírios, mas ele serviria o Deus de Eliseu, o Senhor dos Exércitos. Olha bem, ele disse, olha, quando eu entrar na casa do meu Deus Nisroque, lá do meu país, eu não vou adorá-lo. Eu vou orar e vou falar ao Deus dos céus. Deus acabava de abater a soberba de um homem. Deus acabava de tirar o seu orgulho e fazer ele entender que só existe um Deus de verdade. O que os seus muitos deuses não puderam fazer, o Deus de Israel fez. Agora o que eu quero tirar daqui, irmãos, é que às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Às vezes não entendemos como Deus faz as coisas na nossa vida. Às vezes nós temos dificuldade de aceitar aquilo que Deus faz em nosso viver. Eu aprendi ao longo da minha fé que as coisas que parecem ruins, às vezes, são um cuidado e uma proteção de Deus. As coisas que parecem ruins na nossa vida, às vezes elas fazem parte de um plano arquitetado pelo Criador e elas estão nos protegendo e nos abençoando. Nós queremos ter o controle. O grande defeito nosso é que nós queremos ter o controle de tudo que está ao nosso redor. Nós queremos controlar a casa, queremos controlar filhos, controlar marido, controlar esposa, controlar os irmãos, controlar, e nós não deixamos Deus agir da forma que Ele quer agir. Aquele homem queria controlar a forma que o profeta o atenderia. Eliseu não atendeu às expectativas daquele homem. Ele estava pronto a desistir de tudo. Talvez você seja um desses. Esteja quase desistindo de tudo porque Deus não atende às suas expectativas. Mas, na verdade, Ele nunca te desamparou. Ele nunca te desprezou. É você que quer uma expectativa ou você quer controlar a forma de Deus agir e falar. Jesus um dia estava fazendo um discurso aos seus discípulos. Ele disse que aquele que no começo da sua carne e do seu sangue não teria vida em si mesmo. E uma multidão de discípulos o abandonaram. Porque eles sabiam, como nós sabemos, que não se pode comer carne humana e nem beber sangue de forma de espécie nenhuma. Por que Jesus falou isso então? Por que Jesus incluiu essa fala no seu discurso? Jesus sempre pregou por parábolas, ele sempre falou por comparações. E aquele povo não conseguiu entender o que Jesus estava dizendo, da mesma forma que Naamã não entendeu o que Deus estava fazendo. Às vezes a nossa dificuldade é entender o que Deus está fazendo, às vezes é entender o que Deus está falando e como Ele está falando, qual a forma que Ele está falando. Nós precisamos estar mais atentos a isso. Mas você sabe qual é a coisa que nos faz ouvir a voz de Deus e entender os seus propósitos? A nossa humildade e dependência.
Quando nós dependemos de Deus, quando nós nos permitimos ser abençoados por Deus, Ele vai fazer as coisas da forma correta, da forma certa, mesmo que não seja a sua forma. Seja humilde e aprenda a ouvir a voz de Deus. Seja humilde e aprenda a aceitar os seus propósitos e as formas que Deus faz as coisas na nossa vida. Certamente nós seremos mais felizes e mais abençoados quando nós nos colocarmos debaixo da potente mão de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.